coordenadas polares. As coordenadas polares, elas são nada mais nada menos do que representação de um ponto em um plano cartesiano. Aqui eu desenhei um sistema de eixo ortogonal x e y e escolhi um ponto qualquer nesse plano cartesiano. E a forma convencional, que é a forma retangular, que a gente aprende no ensino médio, uma forma de eu representar esse ponto é dizendo que eu tenho 3 unidades na direção x e 4 unidades na direção y. Aí eu posso representar esse ponto aqui como sendo x, y, que é a mesma coisa que eu falar que o meu x vale 3 unidades e o y vale 4 unidades. Essa aqui é a forma retangular de representar esse meu ponto. Mas também existe a forma polar de eu representar esse ponto. Eu posso representar esse ponto utilizando a distância da origem até esse ponto. E essa origem aqui eu vou chamar de polo. E esse eixo x eu vou chamar de eixo polar. Então eu posso representar esse ponto utilizando a distância do polo, da origem, até esse ponto. E esse ângulo aqui de abertura entre o meu eixo polar, que é o eixo x, e essa minha reta. Então, uma outra forma de representar esse ponto, eu posso representar esse ponto como sendo a distância, que eu vou chamar de r, e o meu ângulo, que eu vou chamar de θ. Então, essa aqui é a forma polar de representar esse ponto. E essa outra forma de baixo, usando x e y, é a forma retangular de representar esse ponto. Então, tenho duas formas aqui de representar esse ponto. A forma retangular, que vai ser xy, e a forma polar, que vai ser a distância, que eu chamo de r, e o θ. Então aqui a gente tem essas duas formas de representar esse ponto no plano cartesiano. E algo muito comum também é eu fazer a transformação da forma retangular para polar e da forma polar para retangular. Então eu vou estar trabalhando com essas transformações de uma forma em outra. Então, se você perceber aqui, eu tenho a formação de um triângulo retângulo. Então, se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso utilizar relações trigonométricas. Quais são as informações importantes que eu tenho desse triângulo retângulo? Eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. Eu vou chamar essa minha reta de R. Essa distância entre o 0 e o 3, eu posso chamar de x, porque é a minha reta x. Então, essa distância aqui vai ser x. E essa minha distância aqui vai ser y, porque está em paralelo com o meu eixo y. Eu vou redesenhar esse triângulo aqui embaixo. Então aqui, na hipotenusa eu tenho o meu R. Aqui eu tenho o meu ângulo, que é o ângulo θ. E oposto a esse meu ângulo eu tenho o meu y, que vai ser o meu cateto oposto. E o meu cateto adjacente vai ser o meu x. Aplicando o teorema de Pitágoras, eu tenho que o meu r ao quadrado vai ser igual ao cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado. Passo essa potência para o outro lado como raiz. E tenho y ao quadrado mais x ao quadrado. Tudo isso aqui dentro da raiz. Aqui eu tenho uma forma de encontrar o meu r, o raio. Então eu já encontrei uma relação importante. Eu posso encontrar o meu raio utilizando o meu x e o meu y.
Outra relação importante que eu posso tirar desse triângulo retângulo é o seno do ângulo. Como é que eu calculo o seno? Vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O meu seno, o seno do ângulo, ele vai ser, o cateto oposto é quem? Oposto ao ângulo é y, dividido pela hipotenusa, que é r. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso isolar esse meu y. Então, isolando esse meu y, o que é que eu tenho? Passo esse meu r multiplicando para lá, aí eu tenho que vai ser r, que multiplica o meu seno do ângulo. E a próxima relação, encontrar o cosseno. E o cosseno do ângulo ele vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno desse meu ângulo vai ser... Quem é o meu cateto adjacente? É o x. Então, vai ser x dividido pela hipotenusa, que é o r. E se eu quiser isolar esse meu x aqui, isolando o x, passo esse r multiplicando, fica r, que multiplica o cosseno do ângulo. Então, perceba aqui que eu posso encontrar o x utilizando o cosseno do ângulo e o raio. Eu posso encontrar o y sabendo o valor do raio e do seno do ângulo. E mais uma informação importante que eu tenho que tirar desse meu triângulo retângulo é a tangente. E eu sei que a tangente do ângulo vai ser o cateto oposto, que é o y, dividido pelo cateto adjacente, que é o meu x. Assim eu vou encontrar a tangente. E para mim descobrir o ângulo formado entre o eixo polar e essa reta R, eu tenho que calcular a inversa trigonométrica da tangente. Vai ser o inverso da tangente, o arco tangente. Vai ser arctan de y sobre x. Você pode também utilizar essa notação aqui, ó. Tangente de menos 1 de y sobre x. Você pode usar tanto essa notação quanto essa. Enfim. E assim você encontra o ângulo. Então, para mim fazer as transformações da forma retangular para a forma polar, na forma retangular, o que eu preciso saber? Eu preciso encontrar x e y. Então, eu preciso encontrar x e preciso encontrar y. E o que foi que a gente encontrou para encontrar x e y? Para encontrar x é raio vezes o cosseno do ângulo, e para encontrar y vai ser raio vezes o seno do ângulo. Então, x vai ser utilizando o raio vezes o cosseno do ângulo, e para encontrar o meu y vai ser o raio vezes o seno do ângulo. E na forma polar, o que eu preciso? Eu preciso representar ele utilizando o raio e o ângulo. Então, preciso do raio e preciso do ângulo. Utilizando as relações trigonométricas, eu vi que para eu encontrar esse meu raio, eu posso simplesmente aplicar o teorema de Pitágoras. Esse meu r, ele vai ser a raiz quadrada de y ao quadrado mais x ao quadrado. Ou x ao quadrado mais y ao quadrado, tanto faz. E para você encontrar o ângulo, basta você calcular o arco tangente de y dividido para x. Você usa a informação do raio e do ângulo, que é o que você precisa na forma polar, e quando você inverte e quer encontrar o raio, aí você já utiliza as informações da coordenada retangular, que é o x e o y, x, y. E para encontrar o ângulo, y, x. Então você tem essa relação entre essas duas formas. Então, recapitulando, eu vi que esse meu raio, ele forma um triângulo retângulo, e eu redesenhei esse triângulo retângulo aqui, e como eu tenho um triângulo retângulo, eu posso extrair informações desse triângulo.
Então, eu tirei desse triângulo o teorema de Pitágoras, seno, cosseno e o arco tangente. Pronto. Aí eu tenho todos os parâmetros necessários para eu fazer a transformação de uma forma retangular para uma forma polar. Vamos supor que aqui eu tenho o meu plano cartesiano, x, y, e eu tenho 2 unidades no meu eixo x e 3 unidades no meu eixo y. E aqui eu tenho o meu ponto. E esse meu ponto está representado como 2, 3, xy. E eu quero transformar essa representação retangular em uma representação polar. Então, como eu vou fazer? Se eu quero a forma polar, a representação vai ser rθ. Então, eu vou querer saber do raio, que vai ser da origem até esse ponto, e vou querer saber o meu θ, que vai ser esse ângulo feito entre o eixo polar e a minha reta R. Então, eu quero saber o raio. Eu vou usar essa formulazinha aqui. O raio vai ser a raiz quadrada do meu x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada. Quem é o meu x aqui? O meu x vai ser o 2, que são 2 unidades. Então, vai ser 2 ao quadrado mais o meu y ao quadrado. O meu y é quem? Meu y é 3 ao quadrado. Então, o meu r vai ser igual a raiz quadrada de 13. E para você calcular o ângulo, o arco tangente de y sobre x, que vai ser 3 sobre 2. E quando você joga na calculadora o arco tangente de 3 dividido para 2, você vai obter 56,30 graus. Pronto, você já encontrou o θ. Então, você vai representar isso aqui como sendo o raio, que vale a raiz de 13, e o meu θ, que vale 56,30 graus. Vai existir exercício que pede esse ângulo em graus e outros que pedem esse ângulo em radianos. Se pedir em radianos, você converte para radianos, senão você deixa em graus. Nesse caso aqui eu vou deixar em graus. Esse mesmo ponto, que ele é representado como sendo 2 unidades na direção x e 3 unidades na direção y, eu também posso representar dizendo que ele tem um raio que vale a raiz de 13 e o ângulo que ele faz entre o eixo polar e a minha reta R vai ser de 56,30 graus. Então, esse ângulo aqui é 56,30 graus. E esse raio vale a raiz de 13. E se você quiser transformar graus em radianos, você faz uma regra de 3 simples. Como, por exemplo, se eu quiser transformar 30 graus em radianos, como é que eu faço? Você vai pela regra de 3. Eu sei que π ele vale 180 graus. Então, 30 graus vai ser quantos em radianos? Tá, desse lado aqui eu tenho radiano e desse lado aqui eu tenho graus. 180 vezes x fica 180x. 30 vezes π fica 30π. Você isola esse x, que é o que você quer achar, e fica 30π dividido para 180. Aí você divide em cima e embaixo por 30. 30 dividido para 30 fica 1, então fica só o π aqui em cima. E 180 dividido para 30 vai ficar 6. Então eu tenho aqui 30 graus em radianos vai ser π sobre 6. E tem mais uma definição importante também. Por exemplo, tenho aqui o meu eixo polar e tenho um ponto aqui qualquer. Esse aqui é o meu polo.
esse aqui é um ponto P, essa aqui é a minha reta R, e esse aqui vai ser o meu ângulo θ de valor de 30 graus, por exemplo, que em radiano a gente já viu que 30 graus é π sobre 6. Tem uma convenção na trigonometria, tomando o meu eixo polar como referência, se eu andar dessa reta no sentido anti-horário, para cá, aqui ó, sentido anti-horário, eu vou ter um valor positivo. E se for no sentido horário, eu vou ter um valor negativo. Então esse meu ponto P aqui, dependendo para que sentido eu vou andar em relação ao meu eixo X, eu vou ter um valor positivo ou negativo. Se eu partir da minha reta X no sentido anti-horário até chegar na minha reta R, vai ser π sobre 6 positivo, ou seja, eu tenho 30 graus positivo. Agora, se eu partir dessa minha reta no sentido horário até chegar na minha reta R, eu vou ter valores negativos. Então isso aqui significa dizer que seria 360 graus menos esse 30 graus aqui. Isso aqui seria 330 graus. E se você transformar esse 330 graus em radianos, utilizando aquela regra de 3, você vai obter menos 11π sobre 6. Esse menos aqui é devido ao sentido que eu escolhi. Vamos supor que esse raio aqui seja 2. Isso significa dizer que eu posso representar como sendo raio 2 e ângulo 30 positivo, que é π sobre 6. Mas ele também pode ser representado como sendo 2 com um ângulo de menos 11π sobre 6, dependendo do sentido em que eu estou adotando. E uma outra forma de representar também, utilizando esse mesmo exemplo aqui. Eu tenho um ponto aqui que ele está com 2 unidades de distância do ponto de origem, do polo, com um ângulo de π sobre 6, que é 30 graus. Eu posso também representar isso aqui como sendo o seguinte: e o sentido que eu estou escolhendo é no sentido anti-horário, portanto, positivo. Quando eu der uma volta aqui, eu vou ter 2π, 360 graus. Se eu der a segunda volta, eu vou ter 4π. Se eu der mais uma volta, eu vou ter 6π. O meu raio ele continua sendo 2. Mas o meu ângulo ele pode ser 6π mais ou menos 2π. E se eu dar uma segunda volta, ele vai ser π sobre 6 mais ou menos 4π. Se eu der uma terceira volta, vai ser π sobre 6 mais ou menos 6π. Então, outra forma de representar isso aqui vai ser 2, que é o raio que nunca muda, e o ângulo que pode ser π dividido para 6 mais ou menos 2πn. E esse n é a quantidade de voltas que você pode dar. E tem também a representação gráfica. Como eu posso representar r e θ? O meu r ele vai ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 2. Então, ele vai estar entre esses limites aqui. E o meu θ? Como eu posso representar? O meu θ, você está vendo que ele está indo de 0 até 90 graus. Então, ele vai ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 90 graus, que é a mesma coisa que π sobre 2. Um outro exemplo, representando o meu R e o meu θ, eu vou ter que o meu raio ele vai ser maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 2. Então, você tem esse limite aqui, ó.
E o θ, como eu represento? Você está vendo que ele está indo de 0, então ele vai ser maior ou igual a 0, até π sobre 4. Isso aqui é uma forma de representar o limite de r e θ graficamente. E espero que